Tá vendo esses desenhos bem legais? Eles são de alguns alunos meus e que depois de algumas semaninhas conseguiram obter esses resultados, aplicando apenas as técnicas de desenho instantâneo do meu treinamento Desenha Agora. Eles perceberam que não é preciso nascer com um dom e nem ficar horas e horas estudando e treinando para poder aprender a desenhar bem. Para poder chegar a esse nível, você só precisa de duas coisas: os exercícios certos e as técnicas certas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. E se você quer ter esse resultado e até melhores, é só clicar no link da descrição e se destacar de todos à sua volta. Te espero lá. Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos vir agora na parte 2 do desenho do Sasuke, tá? Nós vamos fazer essa coloração aqui que vocês estão vendo, com esses efeitos aqui, principalmente nessa parte do Chidori. Eu vou ensinar tudo certinho, vários detalhes legais para você, então não perde nada aqui do vídeo, tá? Tem muita técnica bacana para você, beleza? E não esquece, cara, a primeira parte vai estar aí no primeiro comentário fixado, caso você tenha chegado aqui de paraquedas, né? E se chegou aqui de paraquedas, mano, já se inscreve no canal, tá? Se inscreve, tem muito vídeo bacana aí para vocês, beleza? Então, sem muitas delongas, né, vamos lá para o nosso tutorial. Vamos colorir o Sasukezão. Vamos começar aqui agora a coloração do Sasuke, moçada, com o marrom, beleza? Esse marrom a gente vai usar apenas para colorir essa basezinha de sombra na cabeça dele. Vou sombrear todo o pescoço e alguns detalhezinhos na parte do rosto dele, tá? Com esse marrom, certo? Em seguida eu vou vir com o rosa claro, vou passar por cima do marrom, que vai deixar um pouquinho só mais rosado, vai misturar um pouquinho mais, e eu vou passar o restante em toda a parte do rosto dele para deixar completo essa base de coloração do rosto do Sasuke, tá? Aqui agora eu vou pegar um vermelho para fazer o Sharingan. É a única parte que eu vou trabalhar vermelho no desenho, tá? É somente esse Sharingan dele. E agora que vamos fazer os efeitos de raios do Sasuke. Aqui agora a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes muito importantes, senão o desenho não vai ficar tão bacana, tá? Para fazer os efeitos de raios, veja que eu tinha desenhado com lápis mesmo os raios, né? Porém eu apaguei para deixar eles bem clarinho, né? A ponto de que só eu enxergasse mesmo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou contornar com um azul todos esses raios que eu fiz aqui, todos esses efeitos de raios, tá? E ainda por cima eu vou fazer uns efeitos pela parte da roupa aqui do Sasuke, certo? Como se fosse um reflexo dos raios pegando pela roupa, tá? Então todas as partezinhas onde passa o raio por perto, eu vou fazer um efeito de azul, vou fazer alguns tracejados depois também. E ao redor de todos os raios que a gente contornou aqui, eu vou fazer um efeito esfumado, né? Como se tivesse saindo o brilho mesmo, tá? Então toda a parte central dos raios vai ficar branca e o restante a gente vai fazer um sombreadozinho de azul, né? Que aí vai dar um efeito real de iluminação aqui no desenho. Lembrando que a mão que tá com os raios também, né? A gente vai fazer uns efeitos de sombreamento apenas para representar, né? Que tá pegando toda a energia dos raios. A gente não vai precisar fazer tonalidade de pele aqui nessa base da mão dele, beleza? E nem a tonalidade de preto, nem outras coisas, porque é como se o raio tivesse totalmente ali dentro, né? Então esse efeito ele vai ficar bem mais realista se a gente fizer dessa forma, beleza? E aí eu finalizo colocando alguns tracinhos de iluminação de raios também pela parte da roupa dele, tá? Agora vamos vir com o preto. Com esse lápis de cor preto a gente vai começar a primeira coloração do cabelo, certo? Eu vou fazer todo o sombreamento aqui do cabelo, tudo que for na parte de baixo do cabelo aqui, eu vou gerar um sombreamento bem preto mesmo, bem escurecido, tá? E em seguida, né, assim que eu termino de fazer todo esse sombreamento, eu continuo com esse lápis preto e faço o preenchimento total aqui na basezinha do cabelo dele. E manos, lá no meu treinamento online eu ensino muita coisa sobre coloração e sobre ensinar a desenhar qualquer coisa, tá? Você vai aprender a desenhar, fazer os seus personagens aí e além disso você vai aprender também a pintar em camisas, colorir seus desenhos, criar seus personagens e muita coisa boa, certo? Então me dá uma chance clicando no link aí que tá na descrição ou nos comentários, vai lá ver minha proposta, que eu tenho certeza que se você se tornar meu aluno, você não vai sair perdendo, beleza? Então vai lá conferir. Aí, assim que eu preencho toda essa basezinha com preto, eu venho com cinza escuro e faço o preenchimento completo aqui na parte do cabelo. Assim a gente já tem o desenho todo finalizado, tá? Nessa parte do cabelo tudo certinho.
Agora eu vou pegar o preto novamente e vou fazer a parte de sombra de toda a capa aqui do Sasuke, tá? Tudo que for sombreamento na capa do Sasuke eu vou passando, e outras partes da roupa dele também, que ele tem muito cinza, mas como a gente tá com esses efeitos dos raios, eu vou fazer a sombra bem escurecida, né? Eu vou fazer a sombra bem preta mesmo, tá? E ainda continuando com o preto, assim que eu faço todo o sombreamento, destacando todos os locais, eu vou preencher essa capa dele aqui, passando bem de leve por todo a partezinha da capa, que vai ser uma cor um pouco azulada, tá? Então eu vou querer que esse azul ele fique bem escurecido, e para isso eu preciso passar essa camada de preto aqui, deixar ele bem cinzento, tá? Lembrando que a gente tem o efeito de brilho, então não passa por cima do efeito de brilho que eu coloquei na roupa, beleza? Aqui agora eu vou usar um azul chamado azul turquesa, e com esse azul turquesa eu vou colorir toda essa partezinha que eu tinha passado a base de preto, para formar, né, a coloração, né, uma tonalidade bem aproximada com a tonalidade da roupa dele no anime, beleza? Então aqui eu vou preencher tudo mesmo. E lembra lá no primeiro vídeo que eu tinha dito, né, que eu tinha marcado demais o papel ali naquela hora que eu cresci esse lado da roupa, a gente consegue ver a demarcação ali no desenho, né? Por isso é bom você sempre fazer os seus traços bem levezinhos e bem clarinhos na hora de fazer o desenho, tá? Eu, como crio conteúdo aqui para vocês, né, eu preciso forçar um pouquinho mais para que apareça para vocês aí, que vocês consigam enxergar, beleza? Então isso pode me proporcionar aquele destaquezinho ali na lateral, tá? Que ficou um pouquinho demarcado, mas não prejudicou o desenho no fim das contas, né? Lembrando que quando a gente encosta esse azul na parte azulada ali do brilho dos raios, eu vou fazer meio que uma mistura entre os dois, e aí vai ficar como se estivesse passando de um para o outro em formato de degradê. Assim vai dar um realismo a mais, né, nesse efeito de brilho aqui na roupa do Sasuke, tá? Eu vou pegar o cinza escuro, vou preencher essa parte da cinta aqui que segura a espada, e essa outra parte de dentro aqui da roupa dele, juntamente também com a parte da calça do Sasuke, tá? Juntamente também com essa outra parte da roupa dele. Essa roupa aqui, que ela é um pouco mais clara, ela é um pouquinho lilás, tá? Mas ela é um lilás muito clarinho, então eu não vou forçar o cinza, porque o cinza ele vai ficar na base do sombreamento. Eu vou ter que passar um lilás aqui por cima depois, tá? Então eu faço todo o sombreamento com esse cinza nessa partezinha da roupa que é mais clara dele. Lembrando também que a calça dele eu vou passar esse cinza para deixar todo destacado aí, beleza? Aqui agora eu venho com o lilás, e esse lilás vai ser o seguinte: eu vou passar por cima de todo o sombreamento que eu tinha feito de cinza, e aí esse sombreamento ele vai ficar um pouquinho lilás, né? Ele vai ficar voltado para o lado lilás, e com o restante aqui da roupa eu vou passar o lilás bem clarinho, bem de leve mesmo, para não pegar muito aqui e deixar apenas um destaquezinho bonito nessa basezinha que estava de iluminação da roupa, tá? Para ajeitar essa parte de lilás aqui, eu vou vir com o branco depois, vou passar por cima de todo o sombreamento e toda a parte iluminada. Vou usar o branco também, né, para fazer uns efeitos aqui nessa parte de brilho do azul dos raios que eu tinha passado na parte da roupa, da capa dele também, beleza? Aqui eu já quase ia esquecendo de fazer esse lado, né, mas eu vou vir com o preto, vou fazer um preenchimento completo. Aqui por dentro também vou usar o preto para fazer meio que uma demarcação de sombra, vou deixar ele bem cinzento. Então, como a gente tem esse efeito azulado aqui dos raios, eu vou passar o azul por cima do preto, e aqui nos cantos eu vou passar o lilás, misturando com o azul, né? E aí já vai dar um efeito bem bacana, tá? Veja só como fica. Nosso desenho já está quase pronto, moçada, então o que resta a gente fazer aqui agora é fazer aqueles 3 tracinhos ali com a caneta Posca. Essa é uma canetinha branca, tá? Eu vou fazer alguns efeitos aqui no Sasuke para deixar bem bacana mesmo, tá? Inclusive os botõezinhos, alguns efeitos de divisa da roupa para ficar mais legal, uns efeitos no cabelo também para deixar um destaquezinho bem bacana, mas no cabelo, no caso, eu não gostei tanto, né? Eu dei uma apagadinha bem de leve, e aí fica o nosso desenho finalizado. Juntamente também, né, para finalizar de vez, eu faço uns pontinhos brancos aqui ao redor do raio, como se fosse algumas faíscas dos raios, né, saindo aqui e pegando pela base da roupa do Sasuke, tá?
Então é isso aí, pessoal. Nós estamos aí com o desenho completo, o desenho pronto. Eu espero que você tenha curtido. Esses vídeos me dão muito trabalho, então, mano, me ajuda aí deixando um gostei nesse vídeo, tá? E vamos tentar atingir 1000 likes nesse vídeo, somente 1000 likes. É só deixar o gostei que vai me fortalecer demais, beleza? A primeira parte que eu ensino a desenhar tá no primeiro comentário fixado. Valeu e até a próxima.